ligação iônica, ok? Vamos recapitular? Nas ligações iônicas, nós formamos íons, por isso ligação iônica. E por que esses íons se formam? Formam pelo seguinte: elementos, para serem estáveis, eles precisam ter 8 elétrons na camada de valência. Quem não tem 8 elétrons na camada de valência vai acabar perdendo, dando elétrons para que a sua camada anterior fique com 8 elétrons, aí ele perde da última, e aí a próxima anterior dele vai ser a última agora com 8 elétrons, ok? Elementos que têm 1 elétron, 2 elétrons e 3 elétrons na camada de valência têm tendência a perder elétrons, ele gosta de dar elétrons. Elementos que têm 7 elétrons, 6 elétrons e 5 elétrons têm tendência a receber elétrons, porque para ele é muito mais fácil receber um elétron do que perder 7, ok? Tá, mas quando eu perco elétrons, eu acabo formando cátion, que é carga positiva, um íon positivo. Quando eu recebo elétrons, eu formo o ânion, que é uma carga negativa, é um íon negativo, ok? Então, depois dessa revisão, vamos responder essa questão aqui. Ok, ele deu a configuração eletrônica dos átomos A e B. A distribuição eletrônica está aqui. Qual é a camada de valência? Ele usou A1, ele usou A2, ele usou A3, mas ele usou A4. Então a camada de valência é a 4ª camada, que é a N. Quantos elétrons tem na camada de valência? 2 elétrons. Então vamos representar. Lembra quem é a fórmula de Lewis? Fórmula de Lewis é a representação do número de elétrons na camada de valência. No caso aqui eu vou representar A e vou botar 2 elétrons. Ok, vamos para B? B ele fez a descrição eletrônica. E qual é a última camada? É a terceira, só que tem 2 vezes. Opa, então é a terceira. Aí você soma 2 mais 5, então você somou 2 mais 5, dá um total de 7 elétrons na camada de valência. Opa, eu vou representar aqui, B tem 7 elétrons na camada de valência. Opa, quem tem 1 elétron, 2 elétrons e 3 elétrons na camada de valência, gosta de doar elétrons, perder elétrons. E quem tem 7 elétrons, 6 e 5 elétrons, prefere receber. Opa, então ele pergunta qual é o cátion, o ânion e o composto formado por A e B. Vamos responder? Então olha aqui, olha o que vai acontecer. O A vai querer doar um elétron. Opa, só que o B aqui já ficou com 8 elétrons e o A ainda tem 1 elétron para doar. O que vai acontecer? Vai aparecer outro B com mais 7 elétrons e o A vai poder doar esse outro elétron. E aí o A vai perder os 2 elétrons que ele tinha. Ele perdeu esses 2 elétrons. A camada anterior dele tinha 8, ó, tá vendo? Então ele fica estável. E o B, que tinha 7 elétrons, ao ganhar um elétron, esse aqui B ganhou 1, esse outro B ganhou outro, eles também ficam com 8 elétrons. Opa! Então posso dizer que o composto que foi formado aqui é o AB2, porque eu tenho um A e eu tenho 2B. Uma outra forma é o seguinte, vamos lá. O A, qual é o cátion que foi formado? Repare, o número de prótons, que é a carga positiva, é igual ao número de elétrons. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 2, 10, 17 é o número de prótons do B. Então, ele tem 17 elétrons. Só que ele recebeu elétrons. Já o A perdeu elétrons. Quem perde elétrons, perdeu elétrons, cai o número de elétrons, mas o número de prótons fica o mesmo. Opa! Então agora ele tem mais prótons do que
elétrons. Então ele forma carga positiva. Opa, e ele não perdeu 2 elétrons? Então ele forma 2 mais. Um cátion 2 mais. Por quê? Ele agora tem 2 cargas positivas a mais do que a negativa. Já o B, ele recebeu. Ele tem 7, então ele quer receber um elétron. Se ele recebe um elétron, ele vai ficar com uma carga a mais do que positiva. Opa, se ele vai ficar com a carga negativa a mais, ele fica com o sinalzinho de menos, que representa: eu tenho um elétron a mais. Opa, professor, mas eles foram 2, não. O B recebeu 1, aí apareceu outro B que recebeu outro. Ok? Entendeu? Tá. E depois que você representa aqui cátion 2 mais, ânion menos, você também pode saber qual é a fórmula. Basta você cruzar as cargas. Opa! Qual é o número que tem aqui? É 1. É o sinal de menos, é 1. Então, 1. E aqui eu venho com B. Qual é o número que tem aqui? 2. Então eu digo que é a B2. Então, outra fórmula de você ver qual é a fórmula, e aqui é usando a fórmula de Deus. Valeu? Então, só para resumir, qual é o cátion? 2 mais. Qual é o ânion? Menos. Qual é o composto? AB